E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se um silêncio quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. Foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário do ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão dos anjos até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre as terras, e choveu depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Amém. Então, vamos pedacinho por pedacinho aí, parece uma coisa tão diferente, né? Então, a gente estava com os 6 selos, abrimos os 6 selos, né? Abrimos não, né? Só Jesus que podia abrir, né? Ele abriu os 6 selos e cada um daqueles selos tinha um significado. E o sexto selo, gente, isso é só uns passarinhos cantando aqui. E o sexto selo, vocês se lembram o que aconteceu? Não lembram do sexto selo? E veio Terremoto, né? Houve um grande terremoto, no sexto, pessoas. lá da semana passada, a gente tinha aquela Então, quando ele multidão. abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, não é isso? Vamos lá, lê aí. Tá O no sol ficou 7. escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Que era o final do 6, na verdade, né? E aí o final do 6, a pergunta é: quem é que pode sobreviver? E aí o capítulo 7 vai falar desse povo separado por Deus. Primeiro, os judeus que foram selados, depois a grande multidão, né? E nós terminamos o sétimo capítulo em adoração ao Cordeiro. E agora, quando o Cordeiro abre o sétimo selo. Então, olha, houve uma interrupção entre o sexto e o sétimo selo para a formação do povo de Deus. Certo? Tudo bem até aí? Né? Quando ele abre o sétimo selo, isso aqui eu vi o pessoal brincando, falando que os homens vão chegar primeiro no céu do que as mulheres, porque tem meia hora de silêncio e era impossível as mulheres estarem lá se tivesse não ia ter meia hora de silêncio. Mas então houve aí, olha lá, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. O que será que significa isso? É oração, tia? O povo foi preparado e agora há uma expectativa, né? Há uma expectativa do que vai acontecer. É como se fosse, vamos pensar aqui, como se fosse assim, vamos pensar na noiva, a porta da igreja fecha, os músicos se preparam, tá todo mundo ali olhando para trás, o noivo tá lá com aquela cara de bobo na frente esperando, será que ela vem? E aí a porta se abre, e aí há uma expectativa, né? Então, a gente está aí falando da história da humanidade, né? Você vê que na história da humanidade o povo de Deus é selado e é feito e é chamado antes de se encerrar a abertura da história. Olha que interessante isso.
né? Eles já vem essa preparação. E aí, quando Jesus abre o sétimo selo, nós estamos no sétimo selo aberto, certo? Está aberto. Aí vem uma expectativa do que vai acontecer. Tudo bem até aí? Sim? Querem comentar Sim. alguma coisa? Bom, aí o Senhor Deus, ele dá para 7 anjos, né, 7 trombetas. Lembra aqui que a gente viu lá no primeiro encontro o que eram as trombetas? Para que serve uma trombeta? Para anunciar, né? Isso aí. Então, vai ser anunciado alguma coisa, né? Mas antes de ser anunciada qualquer coisa, um outro anjo vem com um incensário de ouro, pega bastante incenso, muito incenso, para misturar com o quê? Para oferecer junto com as orações, Misturar né? com as orações, né? Então, o que seria esse incenso e por que ele mistura esse incenso com as orações? Para que misturados ali naquele momento subisse ao altar do Senhor, não é isso? Subisse ao céu. Isso E o aí. Então, quando Senhor, a gente... Desculpa, como Rose, fala, pode falar. com um cheiro bom e suave, o Senhor recebeu. É isso aí. A nossa, às vezes a gente não brinca e fala, Ih, essa oração minha hoje não passou do teto. Já, Isso, já falaram isso, não? já. Então, mas existe algo que é coletado do altar de Deus. Algo que não está na nossa força, sabe? Esse incenso que ele fala aí é essa questão que vem do altar de Deus, que é colhida no altar de Deus. A nossa oração é fraquinha mesmo. Por mais bonita que seja, por mais elaborada que seja, existe uma necessidade, porque senão ela não chegaria diante de Deus, de alguma coisa do altar de Deus se misturar a ela, né? E esse incenso, essa força do Espírito Santo, a gente pode dizer, dessa ação em nós, que geme por nós, que, que transforma as nossas palavras em palavras doces e suaves, cheirosas, né, diante de Deus. Por isso que não adianta você falar muito bonito, ou se você não tiver com essa unção do altar, né, com esse incenso, com essa força do Espírito Santo, não são as suas palavras bonitas que vão levar a oração diante de Deus, né? Verdade, verdade. E Conseguiram aí, assim, absorver isso aí? Edith, dando continuidade, como que a gente pode entender, né, que esse cheiro, que esse incenso, né, junto, chegou ao Senhor? Daí ele nos dá a resposta, né? Ele recebe e nos dá a resposta que recebeu. E aí ele envia. Aí nesse momento houve trovões, relâmpagos, dentro do que eu entendi, não sei se é isso, mas aí veio como resposta dele, que ele recebeu, né, as nossas orações, essa dedicação, como você falou, do significado do incenso, e aqui embaixo, né, no seguindo, o versículo falou, no seguinte versículo, então os 7 anjos que tinham os 7 trombetas prepararam-se para tocar, que é mais né, tocar as trombetas, porque já antes do toque, antes de anunciar algo, já houve essa oferta ao Senhor e ele recebeu
e mostrou para nós, através dos relâmpagos, trovões, terremotos, e aí veio, né, o que ele fala aqui, os 7 anjos tocaram as trombetas. É isso? Antes de começar a anunciar, isso aí talvez é a coisa mais profunda desse trechinho, porque tudo aí é profundo, né? Mas antes de Muito. começar a anunciar, antes dos anjos tocarem as trombetas, as nossas orações já estavam diante de Deus. Isso. Às vezes a gente faz uma oração hoje, achando que ela está hoje. Na cronologia ela está, mas na eternidade ela já estava antes da gente pensar. Por isso que o profeta fala, antes de sair a palavra da sua boca, o Senhor já conhecia. Por quê? Porque todas as orações dos santos estavam no início da história, né? Elas todas foram recebidas, todas, sem exceção. Mesmo a oração que a gente acha que não passou do teto. Mas se o Espírito Santo leva essa oração diante de Deus, quando ele leva essa oração diante de Deus, ele mistura com essa questão da pureza, né, do incenso aí. Alguns até falam que pode ser o sangue de Cristo que purifica a nossa oração, né? Ou, como eu disse, a ação do Espírito Santo que geme por nós, né? Mas essa coisa santa, ela leva diante de Deus. Antes de ser pregado o Evangelho, antes da gente orar pelos nossos filhos, essas orações já estavam todas lá diante de Deus, né? E elas foram recebidas. O importante é que a Rose disse é isso, é que elas foram recebidas. E o Senhor movimenta céus e terra para poder atender a algumas orações, algumas não, as nossas orações recebidas por Ele, né? Então, realmente, é uma coisa maravilhosa, porque é estrondo, é relâmpago, e a gente fala assim, meu Deus, de onde veio isso? E a coisa deu certo. Estava lá, ó, preparado, lá na eternidade, né? Eu não posso nem dizer que faz muitos anos, porque lá não tem tempo, né? Talvez lá, para eles lá foi um dia, foi no dia de ontem, né? Mas para a gente aqui, pensando em história cronológica, nós estamos nessa eternidade, lá com as nossas orações, muito antes da gente nascer, né? Verdade, verdade. E aí, vocês sabiam que a oração de vocês é assim? Então, vocês estão quietinhos hoje? Falem aí, porque senão só eu falando não tem graça. E aqui, deixa eu falar um pouquinho, que eu estou sempre quieta mesmo. Eu amo ouvir, gente. Mas, enfim, né, para o meu entendimento. Ah, aqui se entende o quê? Que quando o Senhor fala que o Senhor conhece a nossa necessidade, todo, o que a gente realmente precisa, mas Ele quer ouvir de nós, né? Ele quer que a gente verbalize, porque aí ele recebe, né? Juntamente com o Espírito Santo, porque as nossas orações não podem ser vazias de nós, né, mesmo, mas com o poder do Espírito Santo, que se envolve, que é esse incenso, e releva, e leva ao Senhor. Então, é muito bacana a gente entender isso, que por essa sensação, às vezes a gente tem essa sensação de que, nossa, a minha oração não passou do teto, como você falou, mas é justamente por isso, porque a gente não sentiu a interação naquele momento, né, com o Espírito Santo. A impressão que dá é que ele não estava ali. Porém, o Senhor nada passa despercebido diante de Deus. Não é verdade? É isso que eu entendi. Então, a nossa oração, sim, por mais vazia, por mais que a gente, naquele momento, sinta que eu não vou ter a resposta do Senhor, porque eu acho que essa oração foi vazia. Mas nós falamos, nós verbalizamos, e é isso que o Senhor quer de nós. Não é só colocar, Pai, o Senhor sabe. Claro que Ele sabe todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele conhece cada filho que Ele gerou, mas Ele quer ouvir.
Porque Deus ele é tão bom, tão educado de uma forma que ele A não loja chega tá lá, tem nada. invadindo. Ele chega, tem que bater a porta. Aliás, ele bate a porta e nós é que decidimos se abrimos ou não. Então, isso é um amor que ele tem, é um cuidado que ele tem, que ele não abre mão. Eu Amém. fico pensando que naquele trecho, né, tem quase todos os evangelhos, para você não orar em pé nas sinagogas, que pensam, né, que por muito falarem serão ouvidos, é essa oração que não chega porque ela não foi traduzida pelo Espírito Santo, esse envolvimento do Espírito Santo nas nossas orações é para quem o tem, e não para quem quer fingir que tem ou demonstrar que tem, né? Eu vou falar. Ontem eu estava vendo o prefeito Ricardo Nunes foi no aniversário de 115 anos lá da igreja, da primeira igreja, da Igreja Batista da Liberdade. E foi lá como prefeito e entregou e reconheceu a ação da igreja, lá. Mas aí ele veio com aquele discurso político, sem querer julgar, mas só fazendo um paralelo. Olha, eu queria que vocês soubessem que eu sou de Jesus, que eu sou cristão, e que eu governo com valores cristãos, então que vocês se lembrem disso. Ou seja, não era uma oração, mas é um desses discursos, né, que as pessoas fazem achando que serão ouvidas, porque eu tenho autoridade, porque eu digo o que você quer ouvir. Deus espera de nós, quando as orações e súplicas com ação de graça, é o nosso coração diante do trono, é o nosso coração diante do Espírito Santo. Não são as 1000 repetições, ou as palavras bonitas, ou as palavras poderosas de quem quer convencer com um texto que ouviu. Olha, se você disser isso nesse lugar, vai funcionar. Né? Porque a gente sabe que. Então, essa. Mas na recepção, eles dão. Deus é um Deus relacional. Ele já sabe tudo que a gente vai pedir, mas ele quer que pede porque nós estamos no hoje. No ontem não dá para pedir nada, e nem, né? Hoje eu coloco meu coração diante do altar. E hoje o Espírito Santo traduz aquilo que eu não sei dizer, né? Com palavras. Amanhã eu coloco tudo de novo, meu coração, a minha alma. E isso tudo já está lá, como diz Edith, antes que eu tivesse formado os meus ossos, já estava diante de Deus. Porque ele sabia o dia que eu ia dizer, sim, Senhor, eu me submeto ao Senhor, ao seu Santo Espírito, à sua vontade. Por isso que não adianta escolher palavras, põe o coração que ele já traduziu. Não perde tempo com oração sem sentido, né? Põe seu coração no altar e o resto é o Espírito Santo que faz. É exatamente isso, né? Essa escolha diária de entrar neste lugar, né? Se vocês fizerem um paralelo desse texto com Isaías 6, quando Isaías é escolhido, Isaías começou a tremer quando viu lá o terremoto, né? No altar, a fumaça que veio, ele começou a tremer e teve que o anjo pegar com uma tenaz uma brasa viva do altar para tocar a boca dele, para purificá-lo, né? É interessante a gente pensar que existe sempre uma ação do divino em socorro nosso, em direção a nós, né? Então, essa questão é bem interessante. E uma outra questão aqui, que a Esther falou, e que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre a legitimidade de dizer do Espírito Santo. O Senhor separou o povo dele antes da abertura do 7º selo, ou seja, antes do começo da história, né? E o povo dele foi os primeiros selados como judeus, mas nós também fomos selados pelo selo do Espírito Santo. Esse selo do Espírito Santo nos separou como povo dele. Nós somos aquela multidão cheia do Espírito Santo, né? E eu acho interessante que alguns querem controlar o Espírito Santo. A Císera e a Heloísa sabem disso, porque eu já comentei com elas.
Quando era criança, eu ficava muito frustrada de não falar em línguas, porque eu achava que só quem falasse em línguas tinha o Espírito Santo. Porque foi dito isso para mim, né? E quando eu entendi que o Espírito Santo habita em mim e que eu tenho dons do Espírito Santo e que o dom de línguas não é um dom que eu tenho, tudo bem. Mas isso não significa que eu não tenho o selo do Espírito Santo. Mas muitas vezes me falaram: não, 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 você não sabe do que você está dizendo, porque somente quem fala em língua sabe o que está dizendo. E isso me oprimiu por muito tempo, né? Quando eu li esse texto de Apocalipse, que eu entendi que eu era selada pelo Espírito Santo antes da minha oração virar oração, isso fez muito sentido para mim, sabe? Porque o homem, ele pega o texto de Deus e ele muda conforme a conveniência dele para dominar o outro, para oprimir o outro. Então, o Jesus fala, eu estava lendo essa semana em Mateus, quando Jesus fala que, no capítulo 7, quando no Sermão do Monte, quando ele fala isso, que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Toda vez, irmãs, que nós vimos frutos de opressão, dizendo que a sua oração não é ouvida por causa disso ou por causa daquilo, porque você ensinou tal coisa errada e o seu filho não vai ter mais jeito, porque você não fez direito, porque você está culpada, porque você... Toda vez que a gente vê isso, isso é fruto de desânimo, fruto de maldição, fruto de derrota. Isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, amabilidade, benignidade, bondade, longanimidade. Então, é incrível como é que a gente pega, às vezes, uma coisa tão santa, tão pura como a ação do Espírito Santo na gente e transforma, né? Muda para oprimir o outro. Então, assim, o que eu acho lindo nesse texto é que isso repreende, assim, sabe? Jesus repreende toda a opressão. Jesus repreende toda prisão que os homens querem colocar na gente, e ele transforma a gente nesse ser de adoração, né? Então, porque quando eu falo, você não orou direito pelo seu filho, por isso que seu filho se perdeu, eu ponho a força em você, mas não estava em nós, estava nesse incenso, sabe? Essas palavras mal ditas de maneira, às vezes, até frágeis, sem força, num gemido, numa tristeza, às vezes não é nenhuma palavra, às vezes é só ai meu Deus, sabe? Isso aí, misturado com esse incenso do altar, volta para a terra, é relâmpago, é força, é circunstância mudada. A gente já viu isso. Quantas de nós podemos testemunhar isso, né? Com as nossas vidas, né? Desculpa, quase preguei agora, né? A Císera vai falar, Císera, eu estava sentindo que você ia falar. Não, não quero falar nada, não. Eu só estou pensando aqui, né? Quantas vezes a gente esquece é, de quem é que recebe essa oração, né? Às vezes a gente faz até as nossas orações como um hábito, como uma boa prática, como regra, de acordo com aquilo que a gente foi ensinado a vida toda, mas a gente esquece naquele que ouve as orações. E eu me lembrei da mensagem daquele pastor que ministrou para a gente lá em São Caetano, né? Eu esqueci o nome dele agora. E ele ministrou para a gente, e ele falou, gente, a força da nossa oração nunca está em nós, nunca está naquilo que a gente pede, porque até para pedir a gente pede errado. A verdade é essa. A gente nem sabe pedir. A gente pede de acordo com o que a gente está vivendo hoje, de acordo com o que a gente está sentindo e vivendo hoje. E se a gente for fazer a mesma oração amanhã,
com as nossas emoções modificadas, a gente faz a oração de outro jeito. Então, isso quer dizer que a gente não sabe nem pedir, a gente não sabe nem orar. Aí é a importância dessa mistura, né? Dessa mistura. A gente não tem condições, a gente não consegue enxergar e pensando assim, quantas orações eu já não fiz errado? E aí vem o Espírito Santo, né? Como diz o apóstolo Paulo, peraí, ó, ele sai, escuta, ouve, aí ele chega diante de Jesus, diante do trono, e ele intercede. E eu sempre fico fazendo essa analogia na minha cabeça. Ele diz assim, ó, de verdade, não é nada daquilo que a Cícera pediu, não, tá? Tudo que a Cis pediu, tá tudo errado, ela não sabe nada, ela não entende nada, mas eu tô junto, eu sei de verdade. Então agora eu vou testificar aqui, vou exprimir aqui, vou dizer de verdade o que a Cícera pediu. É isso que o Espírito Santo faz pra gente, todo dia. Quando a gente chega diante dele e coloca todas as baboseiras, porque de verdade às vezes são tantas baboseiras, né? Não desmerecendo o que a gente está passando, não é isso. Mas depois que passa, a gente observa, né, como eu fui tola. E aí ele fala, não, peraí, pode deixar, Cícera, que eu vou desempenhar esse papel na sua vida. Pode deixar que eu vou cuidar disso daí. E aí, às vezes, a gente não entende nem o não como resposta, né? É por conta disso. É por conta disso. Porque o Espírito Santo vai lá, faz essa mistura aí que a gente não consegue, que a gente não dá nem para... As nossas emoções não deixa a gente nem perceber, e vai lá. Eu acho que o assunto principal para nós hoje é hoje. Hoje é isso. Quem é que está ouvindo a sua oração? Diante de quem está sendo depositada a sua oração? Não se preocupe, só faça e deixe que o Espírito Santo vai fazer o resto. Eu acho que a lição do texto hoje para nós é essa. Quem está ouvindo essa oração é muito mais poderoso do que quem faz, ou do que até a quem tenta fazer, né? Eu acho que isso é o centro. E ao mesmo tempo, Cícera, tudo isso aí que você falou, eu vejo embalado com muito amor. Ele pega essas coisas e tudo esses pensamentos malucos, sem noção, sem nexo de quem está vendo agora, mas com gemidos inexprimíveis, porque ele sente a nossa dor, sabe do que a gente é feito, né? A gente é feito também de uma coisa tão frágil, que dói, que geme, né? Que ele vai lá e embala tudo isso com gemidos que não se pode exprimir. Fala, pai, misericórdia dessa Esther, dessa Cícera, que não sabe o que está pedindo. Na verdade, o que elas estão pedindo é isso. Olha com amor para elas, porque olha que dor é essa. Né? Então, assim, isso tudo embalado com gemidos que não se pode expressar. Isso é uma coisa... Se isso não for amor, o que será, né? De Deus por nós. Então, se tem uma prova que Deus nos ama, fora Jesus já ter morrido na cruz, é continuar nos recebendo as nossas desse jeito aí, ó. Né? Essas palavras sem noções, recheadas de amor. Chega lá tudo com muito amor e gemendo, intercedendo e entendendo a nossa dor. Isso bastaria para a gente não sofrer mais. Né? Amanhã a gente tem que lembrar disso tudo de novo. Existe uma questão aí também importante. Se a nossa oração não for feita, ela não se mistura com o incenso do altar e ela não chega diante de Deus. Ela é, como disse a Cícera Esther, atrapalhada, como a Rose já tinha falado, ela chega diante de Deus, mas é esse misturar. Então aí talvez a melhor pergunta seria o que é então orar? Talvez essa fosse a melhor pergunta. Porque a gente vai... eu entendo bem o que a Cícera e que a Esther falou, que elas falaram, perdão, mas existe um ato da oração que se mistura com o incenso. Existe um desejo dos santos que se mistura e que é um bom aroma para o Senhor, né? Porque senão eu falaria assim, se eu realmente não sei orar, se o Espírito Santo leva diante de Deus, então eu ia chegar de manhã e falar assim,
Espírito Santo, leva aí o que eu preciso e eu tô bem. Fui, né? Então, por que que, então, o que que é orar nesse sentido? O que que vocês acham? Pensando assim, qual que seria o papel da minha oração aí nesse sentido? Eu continuo achando que é rasgar o coração e nem as suas vestes diante de Deus. Essa submissão, assim, ó, eu estou pedindo tudo isso, mas Deus é no Senhor. Fora do Senhor não tem, não é. Tudo subsiste inclusive eu e toda essa carga, essa bagagem que eu estou te entregando, rasgar o coração diante de Deus é essa submissão total a Deus, porque quando você chega ali em oração, é isso que você está dizendo, Senhor, por mais que eu queira tudo isso aí, se não for diante do Senhor, nada disso tem valor, nada disso tem sentido, nada disso não é só a certeza de que ele vai fazer, mas é a certeza de que ele é em todas as coisas, né? Em reconhecer em tudo. Por que que eu oro para agradecer o alimento, para ter uma boa noite de sono, para falar das coisas mais básicas e primárias, né? Pela minha família, tal, mas aí eu começo a orar pela vida, pela, pela dor que eu estou sentindo, pela doença que a gente está passando, pela eternidade que eu quero levar a minha família comigo para a eternidade, né? Que não sou eu que quero, né? Deus quis antes de mim. Mas, enfim, e essa angústia da vida, né? Que todos os dias você tem aflição, então isso só faz sentido diante de Deus. E debaixo do poder e da mão dele, porque longe dele não há nada, né? Não existe nada. Então, nesse sentido, o papel da oração é a rendição. O ato de orar não é um ato aleatório. Ele é um ato de submissão, como disse a Esther. É uma rendição. Senhor, o que eu estou vendo hoje é isso, 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 isso. Os meus olhos, Senhor Jesus, estão enxergando que pode acontecer isso, 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 isso. Mas eu sei que eu sou povo seu, que o Senhor tem o melhor para mim. Então, o que eu acredito é que o Senhor também viu tudo isso. E eu me rendo. Eu me rendo e me submeto à sua vontade. A oração de Jesus. Passa de mim esse cálice. Jesus disse o que ele queria. Ele queria que passasse dele aquele cálice, né? Mas, todavia, eu gostava da minha professora de português que ela fez a gente decorar isso. Mas, todavia, entretanto, né? Vem aí a adversativa, estou falando certo para as professoras de português aí, que diz que seja feita a tua vontade. É um ato de rendição. A oração é um ato de rendição. E é esse ato de rendição que, misturado com o incenso, de submissão a Deus, que misturado com o incenso, chega como bom aroma, né? Como bom perfume diante de Deus. E esse trovão que volta, esse relâmpago, essa coisa que volta, o que vocês acham que é? Atender o meu pedido? É mudar? O que é esse relâmpago, né? Como é que ele fala aí no último? Houve trovões, estrondos, relâmpagos, um terremoto. O que seria isso aí? Para mim é o sinal de eu estou, eu sou, eu ouço. Sou eu sou, está aqui. É isso aí. É a presença de Deus aqui, né? Quando a gente, toda oração que leva a gente à adoração, ela leva a gente lá diante do altar como no capítulo 7, diante de Jesus, para que ele dê a paz, o pastor cuida, ele cuidará, ele guiará vocês a fontes seguras, né? Ele leva. E as circunstâncias que às vezes nem mudaram, né? Mas a nossa mente mudou. E às vezes mudaram também as circunstâncias.
né? Ele vem e mostra a presença do Senhor na nossa vida, no nosso dia, na nossa escolha de rendição. A presença de Deus na nossa rendição, né? Tudo bem até aí? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, eu queria perguntar a última coisa. Como é que tem sido a vida de oração de vocês? Qual tem sido a experiência de oração de vocês? Edith, Hum, oi. oi. Ai, gente, desculpa, viu? Eu não pude participar hoje do começo, mas peguei o final, né? Essa pergunta aí que a Edith fez, a vida de oração, eu me lembro, assim, que eu tinha uma dificuldade de orar, muito grande mesmo. E se eu ficasse em oração 5 minutos, para mim era um milagre, né? Hoje eu percebo que existe um prazer muito grande de estar em oração, né? É um lavar, né? Lavar da minha alma, sabe? De saber que Deus está ali me ouvindo naquele momento. Que quando eu estou ali sentada, que quando eu estou em pé, ajoelhada, é o Senhor que está ali comigo, intercedendo por mim, diante do altar de Deus, né? E tem sido, assim, purificador, sabe? Calmante, tem acalmado, né, a minha vida e tem feito entender que todas as coisas estão sob o controle de Deus e que eu apresento as minhas orações, as minhas petições, o meu clamor, a minha adoração, e sei que Deus está ali do meu lado, ouvindo, né? Porque Ele se agrada disso, Ele se agrada de um coração rendido aos pés do altar, né? Ele se agrada de ver e saber que eu entendo que todas as coisas que acontecem estão no centro da vontade dEle, e Ele quer que a gente se achegue, que eu me achegue mais a Ele, e fale, Senhor, eu sei que tu está no controle. Eu sei que todas as coisas têm acontecido porque está dentro da tua soberania. E isso tem me feito eu me prostrar sempre diante do Senhor, sabe? Então, a oração para mim hoje, ela tem sido prazer. Antes era um sacrifício de ficar 5 minutos, e hoje eu me pego, às vezes, orando em todos os momentos, né? Porque é um prazer. Hoje, para mim, é prazer. Antes, não. Antes tinha muita dificuldade. Quem mais que gostaria de compartilhar? Eu, eu, eu acho que a minha fala pode até desentoar um pouquinho da fala da Edna, não, mas não dizendo que não é verdade. Isso é verdade. A oração, ela é tudo isso que a Edna falou mesmo. Mas, assim, eu aprendi a, a prática ou a vida de oração desde muito cedo, mas ela era uma coisa meio que pesada, sabe? E com o passar do tempo, eu fui descobrindo, e uma vez o Felipe foi o que me fez chorar muito, mas em compensação foi o que me ensinou muito. Na verdade, eu acho que quase todas as lições da minha vida eu aprendi por conta dele. E uma vez ele falou para mim assim: Mãe, por que você ora? Ele devia ter aqui, acho que uns 14, 15 anos, gente. E ele já me confrontava assim. E ele falou: Mãe, por que você ora? Aí eu não me lembro ao certo a minha resposta, não lembro. Mas eu lembro que isso não agradou o coração dele. E ele respondeu para mim assim: então você ora porque você é boa. Então você ora porque você precisa. Você não acha que isso está errado? Ele me confrontou várias vezes assim. Ele falou assim: porque você não ora porque você é boa. Você ora porque o Espírito Santo move em você em direção a isso. E ele falou assim: e você sabia que a oração é uma prova de amor?
Gente, aquilo para mim foi tão impactante que a partir dali a minha oração começou a ser mudada. Isso não foi instantâneo, não. Isso vem até hoje. Então, quando eu me prontifico a estar esse tempo com Deus, e vou dizer uma coisa para vocês, eu sou incomodada a estar, mas sou muito impelida a não fazer também, a me dispersar por tantas coisas que ocupam o meu dia, né? Eu aprendi naquele dia, com isso já fazem quase 40 anos, que 40 não, 30 anos, mais de 30 anos, beirando os 40 já. Isso me faz entender que é uma forma de eu dizer para Jesus que eu amo, que eu estou rendida ali, não por conta daquilo que ele faz, sabe, mas por conta do que ele já fez. E não é o que ele fez na minha vida, é o que ele fez por nós. E ele se rendeu primeiro em oração ali, né? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E quando a gente encara esse ato de oração como um ato de amor e um ato de gratidão, ela já não fica mais pesada. Independente da circunstância que eu estou, ou que eu estou vivendo no dia ou no momento, ela já não é mais para pedir. E uma coisa engraçada que a minha igreja sempre fala, a gente sempre foi ensinado muito errado, a gente vai na igreja para buscar. E a igreja não é lugar para você somente buscar. Claro que a gente vai buscar, mas não é o ponto de partida principal. A gente vai na igreja para levar, para oferecer, para ofertar. É o nosso culto racional. Então, é a oferta. E a gente sempre dá. Muitas vezes eu fui para buscar. E a oração também é assim. Muitas vezes a gente chega para buscar, para pedir, para entregar. E não é. É um ato de amor. É só para dizer: eu estou aqui, ó, estou rendida. Como diz a Esther. Estou rendida. Só isso. Então, eu acho que essa palavra oração, com o passar dos anos, ela foi, ela foi ficando mais clara dentro de mim, mais clara. E quanto mais clara ela vem ficando, mais eu percebo que eu não consigo ficar sem. Sabe, parece que é assim, quando você ama o seu marido, o que você quer? Ficar junto, né? Até quando você briga, você quer resolver a situação logo, você não consegue ficar. Não, tá indiferente isso. Tem alguma coisa incomodando, não dá, a gente precisa acertar isso. Então, é esse ato de amor que Jesus espera quando a gente coloca, né, para orar. Aí a gente começa a entender a oração do Pai Nosso, né? Porque teu é o reino, tua é a glória, venha a tua vontade, faça a tua vontade, assim na terra, como começa a dar uma outra entonação. Essa é a minha experiência de oração. Nem sempre como eu queria, mas como eu tenho enxergado. É um ato de amor. É a minha declaração de amor por Jesus. Então, se eu ando orando pouco, eu ando amando pouco Jesus. É isso mesmo. Eu lembrei de duas coisas da sua fala, né? Uma foi a fala de C.S. Lewis, né? Quando perguntaram por que ele orava, se ele achava que ele ia mudar o coração de Deus, né? E ele falava, não, eu não oro para mudar Deus, eu oro para conhecer a vontade dele, né? Porque eu conhecer a vontade dele, eu pratico, né? Não é uma fala minha, é um receber da fala dele, né? E a segunda coisa foi o livro da Teresa de Ávila, né? O livro das câmeras, né? Namoradas, que ela vai falando, a expressão que ela usa é muito interessante, que é como se a gente fosse entrando em quartos, né? Vai entrando no primeiro quarto, ela fala ainda tem muito bicho, muita raposinha, muitas coisas que me atrapalham de me concentrar no meu noivo, né? E aí ela vai para o próximo, até que a expressão que ela usa lá seria o sétimo quarto, que ela fala ali, a nossa intimidade é total, ali não tem nada de fora que atrapalha, né? Ali só sou eu e o meu noivo, né? Só eu e o meu marido, né? Vamos dizer assim, que a gente pode estar em intimidade ali, né?
A Cícera usou a expressão do marido, por isso que eu achei interessante a fala dela, né? Que realmente é esse marido que traz intimidade, né? Essa questão. Muito bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, o desafio nosso é enxergar a oração dessa maneira, né? Eu acho que mudar, enxergar como intimidade com Deus, como amor, como, sabe? E nessa intimidade, nessa profundidade dessa intimidade, a gente conhecer a vontade dele. E essa presença dele, esse relâmpago, esse trovão, né? Esse tremor, esse terremoto que dá na gente, mudar, motivar a gente para a gente servir a igreja de Cristo, servir o povo de Deus, né? O que é a nossa missão aqui, né? Vamos orar? Vamos orar. Quem que poderia orar hoje para a gente? Você É, faça essa oração hoje. mas eu já orei no começo. Ô, Mara, vou pedir para você de novo. Eu gosto tanto da sua oração. Eu sei que eu peço bastante, mas pode ser? Olha, eu acho que depois disso tudo que a gente ouviu, eu acho que a minha vida de oração, gente, é realmente, olha, vergonhosa, vergonhosa. Mas vamos orar. Ah, Pai querido. Ai, meu Pai, que, que tremendo, Senhor, que é ouvir tudo isso, saber, Pai, como o Senhor nos recebe, como o Senhor espera que a gente se entregue na Tua presença, que a gente tenha necessidade de estar na Tua presença. Coisa maravilhosa, Pai, saber que o Senhor, Deus de todas as coisas, fica esperando a minha oração, a oração das minhas irmãs, fica aguardando, ó Deus, que a gente o busque, que a gente se entregue. Ó Pai, transforma, Senhor, transforma o nosso coração, transforma o meu coração, Pai. Me dá comprometimento com o amor que eu tenho pelo Senhor, Pai, que isso se revele, ó Deus, se revele todas as vezes, ó Pai, que eu te buscar, que seja realmente, Senhor, a tua ação, a tua unção na minha vida, que me faça, Pai, ser dependente dos momentos de intimidade contigo, Senhor. Me ajuda, Senhor, e ajuda minhas irmãs a que a gente possa realmente viver isso de forma integral todo o tempo, ó Deus. É tão fácil a gente se envolver com outras coisas, a gente gastar tempo com outras coisas, Senhor, e gastar tão pouco na tua presença, Pai. Muda isso, Senhor, muda isso na nossa vida, na minha vida, Pai, muda, faz com que realmente a gente se envolva com essa tua palavra, Pai, para que ela seja transformadora na nossa vida, que suba realmente as nossas orações como algo agradável a Ti, que o Espírito Santo, ó querido Espírito Santo, transforma, Senhor, transforma as palavras, os desejos, essa a busca às vezes tão egoísta, Senhor, transforma, Deus, faz com que a gente não seja mais igual, que haja novidade, novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, Senhor.